A graça para meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16, que nos fala a respeito dos trabalhadores que foram contratados para trabalhar em uma vinha. E esse texto é interessante porque o texto nos fala a respeito de um dono de uma vinha que sai pela madrugada e contrata trabalhadores e combina com eles de pagar-lhes um denário a cada um. E à medida que o tempo vai passando, ele encontra pessoas por volta das 9 da manhã que não estavam trabalhando, ele contrata também. Ele convida também pessoas que ele encontrou por volta de meio-dia e 3 horas da tarde, que estavam desocupados também para ir trabalhar. Mas no final ele encontra pessoas que estavam sem trabalhar o dia inteiro, isso já por volta das 5 da tarde, sendo que o pagamento deveria ser feito às 18 horas. Ou seja, às 17 horas ele encontra ainda outras pessoas e ele contrata essas pessoas para trabalharem. E quando chega no final do dia, ele vai acertar as contas com seus trabalhadores. E começando pelos últimos, melhor dizendo, ele paga então um denário, quer dizer, o combinado, que é o trabalho de um dia de trabalho. Ele paga esse denário e quando chega a hora de pagar os últimos, ou os primeiros que tinham sido contratados pela madrugada, quando eles recebem, eles questionam a ação daquele homem porque eles esperavam receber mais do que os outros. E essa parábola aqui do capítulo 20 de Mateus é interessante porque só Mateus narrou isto. E essa narrativa nos traz a ideia de que quanto mais eu trabalho, mais eu mereço receber. Quanto mais eu me dedico, mais eu mereço alcançar benefícios da parte de Deus. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui nesse texto e que a gente precisa ter muito cuidado. E eu convido você a ler esse texto porque muitas vezes nós nos identificamos exatamente com os primeiros trabalhadores ou os últimos a receberem. Nós achamos que por muito fazermos, nós merecemos receber mais. Nós pensamos que por muito fazermos, nós devemos alcançar muito mais benefícios da parte de Deus, quando na verdade não é isso que ocorre. Então, e essa parábola, ela é interessante, porque ela na verdade ela está sendo uma resposta dada a Pedro. Essa parábola ela teve com a intenção principal de dar uma resposta ao que Pedro havia perguntado no texto anterior. Se você observar o texto anterior do capítulo aqui de Mateus, no capítulo 19, nos conta a história do jovem rico que chega diante de Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo, o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus então diz: você é observador da lei? E cita vários preceitos da lei. E ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus então diz que para ele ser perfeito tinha que vender tudo que tinha, distribuir com os pobres e segui-lo. Não é que Jesus está dizendo que quem é rico não pode entrar no reino dos céus. Jesus está mostrando para aquele homem que o momento em que eu coloco à frente a minha religiosidade, que eu acho que por muito fazer eu mereço alcançar a salvação, eu tenho que abrir mão dessa minha religiosidade, eu tenho que entender que a salvação é mediante a graça de Deus. Então quando aquele homem ele recebe essa notícia, porque na verdade ele era uma pessoa idólatra, porque ele adorava o dinheiro, o Deus dele na verdade era o dinheiro, e Jesus dá essa palavra para ele, e na ideia de muitos antigos, e infelizmente hoje na igreja atual, a ideia que se tem é: se você é uma pessoa financeiramente bem-sucedida, você é uma pessoa abençoada. Se você passa por provações ou privações, você não é uma pessoa abençoada, ou não tem a mesma bênção, ou não está tão abençoado quanto o outro, que não tem nenhum problema na vida e que não tem dificuldade financeira. Essa ideia também continua nos dias de hoje. Então, quando Jesus fala essa palavra, melhor dizendo, para aquele jovem, Pedro, então diz assim: eis que tudo deixamos de seguirmos, que será, pois, de nós? Então, em cima dessa pergunta de Pedro,
posteriormente o Senhor então dá uma resposta para ele mediante esta parábola. Ou seja, Jesus está mostrando para Pedro, e na verdade Pedro estava sendo porta-voz de todos os outros que estavam ali, porque Pedro, na verdade, ele não fez uma pergunta por ele mesmo, ele fez a pergunta que estava na mente, na cabeça de todos ali ao redor. Então, os outros 11 também estavam perguntando, e nós? Nós tudo deixamos e seguimos, o que será de nós? Então, Jesus então conta essa parábola. Observe que o jovem rico, ele rejeita o discipulado. Ele abre mão do discipulado. Aí Pedro diz, mas nós tudo deixamos, o que será de nós? Então Jesus então mostra para eles que a atitude que eles tomaram não era só simplesmente não era um sacrifício. Nós tudo deixamos e seguimos. Isso não é um sacrifício. Jesus está mostrando que o benefício que eles iriam alcançar era tanto no presente quanto no futuro. Ou seja, eles não estavam fazendo um sacrifício, eles estavam fazendo um grande investimento. Essa é a diferença. No momento que eu abraço a fé em Cristo Jesus, eu estou investindo na minha vida não só presente, mas futura. A presença de Deus comigo hoje e a vida futura, eu junto com Ele para todo sempre, na eternidade. Então a vida com Deus é um investimento grande. E esse investimento, ele é mediante a fé em Jesus. Por isso que Jesus teve problema com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos, de forma geral. Porque eles achavam que eles eram merecedores das grandes bênçãos do Senhor e da atenção de Jesus. No entanto, Jesus dava atenção a quem? Aos publicanos, aos pecadores, às pessoas rejeitadas. Jesus não dava tanta atenção para esses homens, porque a religiosidade deles até os impedia de uma aproximação de Jesus em relação a eles, porque eles se viam melhores do que os outros. E Jesus veio salvar o perdido. Jesus veio salvar aquele que estava completamente desviado. Jesus veio salvar aquele que não tinha como ser salvo, porque a salvação é mediante a graça e não mediante observar preceitos religiosos. Então esse texto aqui, que eu estou pensando com você, ele nos dá algumas lições importantes. A primeira coisa que a gente aprende em relação a essa parábola da vinha, de que esse homem contrata pessoas de madrugada, contrata pessoas às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde, todos recebem o mesmo salário. Essa parábola nos mostra, primeira coisa, ela não fala a respeito de salvação. Não está falando sobre isso. Tem muitas pessoas que aplicam esse texto à salvação. E na verdade não é. Jesus inicia a parábola, como já falamos, respondendo ao que Pedro havia perguntado. E nós, o que faremos? Nós, o que receberemos, já que nós deixamos tudo? O que vai ser de nós? Então, primeira coisa, Jesus está mostrando aqui que a salvação ela é mediante a graça, ela não é comprada. Você não compra a salvação. Você não paga por ela. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Jesus já pagou um alto preço por nós no momento que ele se deu por nós na cruz. Então, a salvação ela não é mediante o quanto eu faço, é no momento que eu recebo Jesus como meu Salvador. O preço já foi pago por mim. Então, essa parábola não fala a respeito da salvação. Segunda coisa, isso mostra também que o legalismo é uma virtude que a gente não pode ter, porque isso não é virtude, isso é um mal. E esse mal nos impede de alcançar a salvação. Porque se eu me vejo melhor do que os outros, porque eu sou religioso, na verdade eu sou um idólatra. Eu digo para Deus, eu não preciso do Senhor, porque o que eu faço é suficiente para entrar no céu. Essa é a ideia de muitos irmãos. Muitas pessoas pensam nisso. Quantas pessoas acham que que dizem assim, eu não preciso frequentar a igreja, eu não preciso fazer isso, eu sou uma pessoa muito boa, eu observo, eu não faço mal a ninguém, eu observo preceitos da Bíblia e não sei o quê. Mas na verdade não tem nenhum compromisso com Deus, não quer nada com Deus, na verdade ele quer justificar a sua ausência da presença de Deus na sua vida, que achando que por fazer isso ou fazer aquilo vai para o céu. Quando na verdade quem olha para dentro de si e tem um encontro real com Jesus Cristo, descobre que na verdade ele não é nada, ele não vale nada, a salvação é mediante a graça. Se ele vai para o céu, é pela misericórdia e graça do Senhor, não pelos benefícios, não pelos méritos próprios. Não é porque ele fez alguma coisa, não é porque ele alcançou aquilo mediante um esforço pessoal. Não, é graça. É somente isso. É o que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, lá no verso 4, que diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Ou seja, a igreja da Galácia, né, daquela região ali
onde estava a igreja aos Gálatas, estava se desviando da palavra de Deus, do puro evangelho que Paulo havia pregado, observando a lei de Moisés, achando que as pessoas, os homens, tinham que passar pela circuncisão, tinham que guardar o dia de sábado, tinham que guardar preceitos da lei, tinham que guardar dias de festas e várias outras observações que a lei dizia e que Paulo disse: não, você não tem que observar nada disso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, como fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então nós temos que tomar cuidado porque a gente não se deixa levar por essa ideia distorcida de que a salvação é mediante o esforço pessoal, quando na verdade não é. Então, temos que tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa que nós temos que observar, que Cristo requer de nós, não é a observância de preceitos religiosos, mas obediência. Obedecer, mas mediante a graça. Obedecer pelo prazer de estar na presença dele. Obedecer não é ser contra a lei, é aplicar a lei vivendo de acordo com a palavra de Deus. E quando eu falo lei aqui, eu não estou falando da lei de Moisés. Estou falando no sentido de observar aquilo que o Senhor diz que devemos observar. Ser boas pessoas, andar em conformidade com a palavra de Deus, agir e dar bom testemunho na sociedade, reconhecer que somos pecadores, que nós vamos somente para o céu, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, e demonstrar isso na nossa vivência cotidiana. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho ele começa dentro da nossa casa, no nosso relacionamento familiar. Por isso que o Evangelho diz que esse relacionamento familiar ele vai ser exteriorizado no momento que eu trabalho, que eu tenho um patrão, eu vou servir esse patrão como se estivesse servindo ao Senhor. E se eu sou patrão, eu tenho que entender que eu sou servo também, servo de Deus. A Bíblia está mostrando que a salvação que alcançamos, ela tem que vir mediante um bom testemunho, mostrar para as pessoas que o Espírito Santo habita em nós, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso agir cotidiano. Esse cotidiano nosso tem que fazer diferença na vida de outros ao olharem para nós, porque a Bíblia que eles vão ler é o nosso testemunho e não a palavra de Deus. Simplesmente não é um livro como a Bíblia, mas a Bíblia em nós tem que ser lida pela sociedade lá fora. Então, quando Jesus está falando aqui da graça, mostra que a obediência é a razão de tudo. Outra coisa que nós temos que entender, em relação também a esse texto da vinha, é que essa parábola também ensina que a generosidade de Deus mostra o quanto Deus é bom, mostra quanto Deus ele é gracioso. Não é pelo muito que eu faço, é pela misericórdia. Observe que os trabalhadores trabalharam que horas? Uns trabalharam o dia inteiro, desde a madrugada, uns trabalharam a partir das 9, outros a partir de meio-dia, outro a partir das 3, e outro a partir das 5. Que todos receberam de forma igual, o mesmo salário, a mesma coisa. Aí que entra uma questão. Isso mostra que a graça de Deus, muitas vezes, aos nossos olhos, ela é injusta. Alguém vai pensar assim: cara, eu trabalhei 1.200 horas a mais do que aqueles que trabalharam as 5. Imagina você foi contratado para trabalhar desde a madrugada até as 6 horas da tarde. O patrão combina com você um salário e te paga. Você espera receber mais porque aquele outro trabalharam só 1 hora. Irmãos, a graça muitas vezes ela não tem graça. Isso que é graça. A graça de Deus ela não é mediante o quanto eu faço, é o quanto Jesus fez. É o quanto eu estou produzindo, é o quanto o Senhor já produziu por nós. Eu não faço para alcançar a salvação. Por ter alcançado a salvação, eu faço. Por exemplo, eu me converti em 1982, no final de 82. Faça as contas, quantos anos eu estou servindo ao Senhor, que eu sou crente em Jesus. Aí eu, quase 40 anos servindo ao Senhor, aí outro trabalha, é salvo 4 horas antes. Aí nós dois, morremos juntos. Quem acabou de se converter não vai receber a mesma salvação que eu? Acho que vai. É a mesma. Você vai num CTI de um hospital e tem uma pessoa ali no estado gravíssimo, entre a vida e a morte. E você fala do Evangelho para aquela pessoa toma a decisão por Jesus e morre. Para onde que vai essa pessoa? Para o céu.
Ah, mas ele acabou de se converter. Mas exatamente isso, é graça. É graça. Pela graça que somos salvos. Não é mediante o quanto trabalhamos. Eu trabalho pelo prazer de servir ao Senhor e não para alcançar a salvação. É isso que Jesus está mostrando aqui. Outra coisa que é interessante que nós temos que observar, que esse texto mostra que a graça, então, é para todos. Todos são alcançados por ela, independente do tempo, do quanto eu trabalho. Eu tenho o privilégio de servir a Deus desde a minha juventude. Isso é uma honra, isso é um privilégio. Observe o apóstolo Paulo. Ele disse que ele trabalhou mais do que os outros, mas ele não disse que ele era mais merecedor do que os outros. Ele disse, eu muito fiz, mais do que os outros. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar no céu e vai ter um lugar de destaque, um lugar de honra, um lugar melhor. Não, o céu é para todos. Como uma falecida conhecida nossa falou, uma vez eu eu quero ir para o céu. Se eu vou ficar em cima de uma árvore, ou se eu vou ficar embaixo dela, para mim não importa. Eu quero estar na presença de Deus, ainda que seja em cima de uma árvore. Lógico que ninguém vai ficar subindo em árvore no céu, pelo menos eu não acredito dessa forma. Mas uma coisa, ela estava querendo, numa linguagem muito simples que ela estava dizendo, eu quero estar com Deus, eu quero estar na presença do Senhor. Enquanto as pessoas estão preocupadas em fazer para alcançar, ela disse, eu sei que meu Salvador paga um alto preço por mim. Essa é a diferença. Uma outra coisa interessante que esse texto nos ensina é que se a salvação é para todos, então por que ela é para todos? Porque quem pagou o alto preço foi Jesus Cristo. Quem pagou o alto preço por nós foi Jesus. Não fui eu que paguei, foi Ele quem pagou. Algo já está feito, já está pronto, já está estabelecido. Tanto que lá em Romanos capítulo 5, no verso 6 a 8, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por que eu vou para o céu? Não é porque eu trabalhei desde madrugada até o final. E nem porque eu trabalhei só uma hora. Não, eu vou para o céu porque Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus está dando uma resposta a Pedro. Pedro falou, Senhor, tudo deixamos. O que será de nós? É um bom investimento que você está fazendo, Pedro. Então você vai para o céu. Você vai ter o prazer de andar comigo aqui. Você vai ter o prazer de viver comigo lá na glória. É isso que Pedro está recebendo da resposta do Senhor. Então, com isso em mente, eu quero finalizar mostrando para você a terceira lição que a gente aprende aqui, é que nós corremos o risco de nós nos identificarmos com os primeiros lavradores. Tem gente que se identifica com os primeiros lavradores. Tem gente que diz assim, eu sou merecedor, eu muito fiz, olha quanto eu me esforço. Você já viu, certamente já viu o testemunho, né? Não, porque desde a minha juventude eu sirvo ao Senhor, eu trabalho muito, eu me empenho muito, eu estou me dedicando demais. Meu irmão, se você acha que servir a Cristo é um peso, você não está servindo a Cristo, você está servindo a si mesmo. Você está servindo ao seu ego, a sua vontade. Você não está servindo a Deus. Você longe disso, longe disso. Então, devido à pergunta de Pedro, o Senhor então dá essa resposta. Então, o primeiro perigo que nós corremos é de acharmos que nós somos merecedores da salvação. Eu muito tenho feito, eu muito tenho me dedicado. Olha só o que é que diz o verso 10 do capítulo 20. Eu faço questão de ler com você. Nós não lemos o texto hoje, porque eu quero que você leia na sua casa. Diz assim, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Um denário esse que foi combinado. Então o que o Senhor prometeu para nós se servíssemos a Ele? A salvação. Ele disse quanto tempo nós temos que servi-lo para alcançarmos essa salvação? Não. Ele disse que a salvação é mediante a graça. No momento que eu recebo Jesus, eu estou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. E de lá ninguém tira. Por isso que eu quero deixar uma palavra para você aqui, dizendo, não existe perda da salvação. Ninguém perde a salvação. Ah, pastor, e se eu me afastar? A Bíblia está falando que aquele que um dia foi alcançado pelo Evangelho, pelo poder de Deus, que nasceu de novo, esse tem a vida eterna. É isso que a Bíblia ensina. Então eu estou salvo. E por eu estar salvo, eu vou procurar andar na presença do Senhor.
Tem muita gente que tem uma experiência religiosa, se afasta da igreja. Outra coisa, igreja não salva ninguém. Não é porque eu estou na igreja que eu estou salvo. Eu estou em Cristo, aí eu estou salvo. Porque tem gente que se converte e não dá tempo nem de se batizar. Então a salvação é mediante a graça, e não por tempo de serviço, nem por obras, e muito menos por eu estar filiado a uma igreja. Isso não quer dizer que por você ser crente não possa se filiar, e deve se filiar a uma igreja evangélica. E um conselho que eu te dou: não procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Essa é a diferença também. Que antigamente nós dizíamos: procure uma igreja mais próxima da sua casa. O conselho de hoje é: procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Então a salvação, nós podemos, voltando à questão aqui, nós podemos nos identificar com os primeiros trabalhadores, achando que a salvação é mediante o meu esforço, meu empenho. Eu devo trabalhar muito. E não é isso que a Bíblia fala. Outro perigo que a gente corre é de nos tornarmos orgulhosos. Olha quanto que eu faço. Olha quanto que eu já fiz. Olha como eu me dedico. Olha como eu me empenho. Eu me lembro quando me converti, eu estava num culto, eu tinha me convertido naquela semana. Eu estava num culto, tinha uma pessoa lá e começou a pregar. E ele pregava, e foi numa igreja pentecostal que havia me convertido, e essa pessoa tinha vindo da vida de crime. E ele, no meio da pregação, ele pregando sobre o trabalhar, se dedicar, se empenhar, e dentre muitas coisas, ele olha para mim, logo aqui para mim, recém-convertido, sem entender nada de nada. Ele me pergunta: e você, meu jovem, o que você tem feito para alcançar a salvação? Eu, sinceramente, eu falei assim: nada. Eu não tenho feito nada. Eu tinha acabado de me converter, eu nem sabia o que ele estava dizendo, eu certo, entendendo o que ele estava dizendo. E aí ele começou: pois eu tenho feito muito. Eu tenho me dedicado assim, eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, por isso que eu vou para o céu. E eu saí frustrado daquele culto, pensando: coitado de mim, eu não vou para lugar nenhum, porque, afinal de contas, eu não tenho tempo de casa. Até que eu descobri que a salvação é mediante a graça. E saiu de cima dos meus ombros um grande peso, uma grande preocupação, uma grande angústia, que eu descobri que a salvação é pela graça, somente pela graça. O terceiro perigo que a gente corre aqui é nós observarmos os outros trabalhadores e a gente comparar o quê? Resultados. Esse é um grande perigo, irmãos. Fazer comparações, o quanto eu faço, o quanto eu me dedico, enquanto o outro não faz nada. É muito comum. Nas nossas igrejas, nós vemos pessoas trabalhando no som, trabalhando, tocando um instrumento musical, dirigindo um culto, pregando, pessoas que limpam a igreja. Eu estou falando de igrejas menores, que às vezes você nem paga para a pessoa fazer isso. E as pessoas, na verdade, se sentem orgulhosas. Acham que são melhores que as outras, porque aquelas outras pessoas chegam, cultuam o Senhor e não vão para casa. Não, sou melhor porque eu fiz. Não, somos iguais, irmãos. Você está tendo a honra de trabalhar, você está tendo o privilégio de se dedicar. Deus te chamou, então entenda uma coisa: Deus te deu um dom. Nós não recebemos salvação, ganhamos a salvação, nós recebemos o dom de Deus. A salvação mediante receber Jesus como Salvador pessoal. O que eu faço agora aqui na Terra, esses trabalhos que são realizados em prol do Evangelho, são dons que o Senhor derramou à sua igreja. E esse dom tem que ser dado, ou utilizado, melhor dizendo, para louvar e glorificar o nome do Senhor e servir aos outros. E não para alcançarmos a graça maior do Senhor, que é a salvação. Ela já foi nos dada. Então tome cuidado com isso. E por fim, nós temos que observar, um quarto perigo que a gente tem que observar e vigiar muito, é achar que Deus é injusto conosco. Esses trabalhadores que trabalharam mais tempo, eles achavam que o Senhor tinha sido injusto com eles. Só que o que o Senhor da vinha tinha combinado? Eu vou pagar a vocês 1 denário. No final do dia, o que eles receberam? 1 denário. O Senhor disse: no momento que nós o recebemos como Salvador pessoal, vamos receber a salvação. Então a Bíblia não diz que por eu servi-lo mais tempo, eu vou receber outras coisas, outros privilégios. Não, irmãos, a salvação é uma só. A salvação, a graça é uma só. Independe de eu trabalhar muito ou pouco, de eu me dedicar muito ou pouco. A salvação é uma só. Agora, o tempo, quanto eu trabalho, quanto me dedico, quanto me esforço, não é para alcançá-la, mas para glorificar aquele que me salvou.
Essa é a diferença. Então não se sinta injustiçado, porque você trabalha muito e o outro não trabalha nada. Se sinta honrado, glorificado. Glorifica o Senhor, melhor dizendo, com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação. Porque é o nome do Senhor que está sendo exaltado. Você não vai receber mais nada por causa disso. A não ser, lógico, o privilégio de fazer a obra do Senhor. É isso que eu quero deixar com você nessa meditação desse dia. Pense nisso. Que Deus te abençoe. E não se sinta injustiçado. Se sinta honrado. É uma honra que o Senhor está te dando de servi-lo com seus dons, com seus talentos, com sua dedicação, com seu empenho. E talvez aquela pessoa que talvez não faça nada aos nossos olhos, talvez seja aquela pessoa que muito tem feito com suas orações, com seus rogos, com seu testemunho, com sua vida diária. Porque nós temos o hábito de fazer julgamentos. Olhar a igreja e ver quem trabalha mais ou quem trabalha menos, achar que esse é mais abençoado ou menos abençoado. Quando, na verdade, quem faz esse julgamento e pode só fazer esse julgamento é o nosso Deus. Amém? Então não se sinta injustiçado, se sinta agraciado pelo Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?